Acharam aí Jeremias 18? A palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro quebrou-se na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que parecia bem aos olhos do oleiro fazer. Então veio a mim a palavra do Senhor dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Ou eu posso dizer nessa noite: igreja minha. Não poderei fazer de vós como fez este oleiro, ó igreja minha. Diz o Senhor: eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó igreja minha. Ter essa característica, esse chamado de ser igreja, é um privilégio. Ser chamado de igreja, porque Jesus, quando se referenciava àquelas pessoas que estavam ouvindo a sua voz, aquelas pessoas que estavam seguindo, aquelas pessoas que tomaram decisão de serem seus discípulos, de fazerem parte do plano de salvação, de se integrarem agora ao povo de Deus, porque a Bíblia diz que Deus, em Jesus, tomou para si, tomou para Ele homens, pessoas, gente que não era povo, mas agora é. Você não era povo, você agora é. Eu quero que você entenda isso. Você agora é povo de Deus. Você agora faz parte do reino de Deus. Você agora participa das grandiosas promessas do Senhor. Por quê? Porque você recebeu Jesus como seu Salvador e como seu Senhor. E existe em você algo que interessa ao Senhor, porque a palavra do Senhor diz que nós não fomos comprados com prata e nem com ouro, mas fomos comprados pelo precioso sangue de Jesus. Você agora é povo de Deus. Você não pode perder essa consciência. Você não pode perder essa característica. Eu faço parte da nação eleita, do povo adquirido, do sacerdócio real. Eu faço parte, eu sou povo de Deus. Irmãos, uma das coisas que tem se acontecido nesses dias é que existe uma invasão de pensamentos. Dardos inflamados são atirados, setas, palavras são lançadas para querer lançar na mente de homens e mulheres que um dia aceitaram Jesus como Salvador, de pessoas que um dia receberam o Espírito Santo, querem fazer com que eles não se sintam, ou se sintam menos, ou se sintam ainda longe. Por quê? Porque não se acha digno de ser chamado filho de Deus. Não se acha digno de ser reconhecido como filho de Deus, como povo de Deus, porque Deus é muito santo. Esse pensamento é para quem não tem o Espírito de Deus, mas quem tem o Espírito de Deus tem que andar com a certeza de que pertence a Deus. Ele é de Deus, Deus é o Deus dele, ele está no Senhor e o Senhor nele, ele está no caminho do Senhor e ele anda na presença de Deus. Tudo que diz respeito a ele está nos interesses de Deus. Nós temos que tratar isso dentro de nós, para que não seja roubado de nós essa certeza de que somos dele. É porque, irmãos, há tantas coisas acontecendo ao nosso redor, tantas informações,
tantas situações, é tanta correria, que a gente envolvido com tantas ansiedades, que nós, às vezes, nós não paramos para desfrutar dessa condição que nós temos hoje, filhos de Deus. E Satanás, que significa acusador, ele investe de sobremaneira para querer enfiar na cabeça do cidadão do céu que Deus não ouve ele, que Deus não tem nada com ele, que Deus não está interessado nele, que essa situação não pertence à agenda de Deus, que essa situação não é interessante a Deus, que talvez o seu relacionamento, como o nosso irmão agora fez, eu quero, Deus, que o Senhor se interesse pelo meu noivado, que o meu trabalho não pertence a Deus, que a casa onde eu moro, o lugar onde eu moro, Deus não está preocupado com as condições que eu moro, Deus não está preocupado com o que eu como, com o que eu bebo, com o que eu visto. Isso são coisas que a gente acontece, que a gente conquista na vida. Às vezes os jovens e adolescentes pensam, não tem essa consciência de pensar, Deus, eu não sei o que eu serei, qual a profissão que eu vou exercer, e você poderia, e você pode dobrar o seu joelho e falar, Deus, dirige o meu caminho, ensina o caminho que eu posso andar, dá uma direção da faculdade que eu tenho que fazer, ou de um curso técnico que eu tenho que fazer, ou de um aperfeiçoamento, como que eu tenho que fazer? Sabe de uma coisa? Deus, Ele se interessa por você. Mas o Senhor, às vezes olhando para o seu povo, vê um povo tão disperso, um povo tão apavorado, um povo tão perturbado de espírito, um povo tão angustiado, tentando aqui, tentando ali, correndo atrás, correndo atrás, correndo atrás. Essa frase não cabe para o servo de Deus, correr atrás, porque a palavra diz que você andaria e as bênçãos correriam atrás de você e te alcançaria. O crente no Senhor, ele corre na frente. Como correr na frente? Que doideira é essa, pastor? Eu tenho que correr na frente? Sabe, quando você anda na direção de Deus, você vai andando e o Senhor te alcança com surpresas maravilhosas. O Senhor te alcança com ações maravilhosas, e você vai andando, né? Você vai seguindo ao Senhor, você vai servindo ao Senhor, você vai andando de fé em fé, andando de uma forma tão natural. Nós que somos cristãos pentecostais, nós temos como todo ser humano, mas nós pentecostais, que temos e cremos que existe o dom de revelação. Eu já recebi mensagens proféticas, revelação, visão, ações que Deus faria na minha vida, que remetiam isso ao futuro. Mas eu confesso que eu ficava pensando, como isso acontecerá? Isso é impossível. Eu morava lá em Eldorado. Eldorado é um bairro que está entre Diadema e São Paulo. E a gente sempre congregou aqui. Depois que a gente mudou para a igreja da Vila Império, a gente fazia aí 7, 8 quilômetros de rota de lá para cá. E um dia alguém disse assim, Deus vai levar você para um lugar mais perto, vai tirar vocês daqui. E eu falava assim, pensava, como que a gente vai mudar daqui? Como? Nós morávamos numa casa boa, no lugar não era ruim. Mas por que eu tenho que sair daqui? Irmãos, o Senhor Deus agiu em umas situações que de lá eu já mudei 2 vezes. Mudei de lá para um apartamento, agora estou numa casa a 2 quilômetros daqui. Mas eu fui vivendo, fui servindo a Deus, fui trabalhando no reino de Deus, fui cuidando da minha família, e as coisas foram acontecendo naturalmente. O Senhor quer falar para você nessa noite, não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro. Você pode crer assim. Você pode olhar para você e dizer assim, mas como eu? De que maneira eu? Será que eu? Impossível eu? Como pode ser eu? Mas o Senhor chama o profeta e fala, vai lá,
assistir o oleiro trabalhar. Vai ver como ele faz as coisas. Interessante, eu acho que Jeremias chegou e falou: com licença, amigo, posso ficar aqui? De repente, aquele oleiro deve ter pensado: o que esse cabra está fazendo aqui? Você vai ficar me olhando? Você já trabalhou com alguém olhando você trabalhar? É chato, não é? O cara fica olhando para você, sei lá, trabalhando, e o cara olhando para você, o que você está fazendo, observando a sua... Eu, quando eu trabalhava consertando portão automático, quando o proprietário colava em cima para ficar olhando o que eu estava fazendo, eu ficava incomodado, mas eu queria ficar, a casa era dele, né? E às vezes, quando o cara começava a falar e tal, eu ia cortar um ferro e cortava o ferro para sair faísca e mirava nele assim. O cara, vou sair daqui, né? É perigoso cair no olho. Eu falei, vai embora. Vem no final ver se ficou bom. É chato, mas o oleiro tinha que ir lá, Jeremias tinha que ir lá ver o oleiro trabalhar. E a Bíblia fala que ele desceu à casa do oleiro e ele estava assim, ó, eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. E aí, como o vaso que ele fazia de barro quebrou na sua mão, tornou a fazer dele outro vaso. Diga assim: outro vaso. Sabe, quando não está bom, Deus faz outro. Deus pode te pegar e fazer outro homem. Você pode dizer: mas Deus, como é que eu posso ser outra pessoa? Quando eu percebo, eu já fico todo enrolado. Deus pode te fazer outro homem. Deus pode transformar você em outra mulher. Deus pode fazer você melhor do que você é. Ei, presta atenção no que eu estou dizendo. Igreja do Senhor, o Senhor tem poder de fazer o que Ele quiser na sua vida. Você precisa entender isso. Se você é servo de Deus, se você é serva de Deus, se você está nas mãos de Deus, se você está na mão dEle, então, amado, na mão dEle, Ele faz o que Ele quer. O Salmo 139 diz que o Senhor viu os nossos ossos, nosso corpo ainda informe. Presta bem atenção. Você ainda nem era o jeito que você é, e Deus já sabia como você seria. Você nem sabia o que era a luz do mundo, Deus já sabia quem era você. E o interessante é que, por quê? Às vezes muitas vezes eu me perguntei assim: Deus, Senhor, por que eu, Senhor? Eu parei com isso, porque senão Deus já ia se irritar comigo e já dizer: você quer saber o que você vai ficar com essa conversa? Eu vou te mostrar logo porque é você. Tá bom. Mas às vezes, olhando para a igreja, você fala assim: Senhor, por que você não escolheu aquele irmão ali? Parece ser tão bonzinho, tão simpático. Aquele outro lá parece ter um cara mais firme, mais fiel. Por que eu, Senhor? Porque eu não vou contar minhas fraquezas aqui, porque não te interessa, o problema é meu, tá? Mas, e muitas vezes, para chegar aonde eu estou, muitas batalhas, muitas guerras eu travei comigo. Para eu poder olhar para um ser humano e entender que ele é uma criatura, é um ser, é um filho de Deus, e para olhar para todos vocês e não duvidar de ninguém mais, eu tive que aprender isso, de uma forma, sabe, maravilhosa, que Deus foi mudando a minha mente, porque, irmãos, você tem que saber uma coisa: se você fala assim, eu sou assim mesmo e não mudo, eu vou falar uma coisa: para de falar isso, viu?
Para de falar isso porque se você quer continuar na presença de Deus, se você quer entrar no reino de Deus, e se o Senhor recebeu você como seu filho, preste bem atenção, você é vaso de barro e Ele é oleiro, e Ele sabe como trabalhar na sua vida. Agora, quando você confia, Deus, porque eu disse assim um dia, Deus, alguém disse assim, não quero fazer essa oração aí não, você está doido, menino. Mas eu disse, Senhor, já que se eu preciso melhorar, então, sabe, então pegue-me, Senhor, põe aí na sua roda e tome. A Elisete fala assim, eu casei com um menino doido, ele falou para Deus trabalhar na vida dele, eu entrei no rolo também, e tome estreito de passar aqui e ali, e tome daqui e ali, mas, irmão, valeu tudo. Só que quando você está lá na roda do oleiro, você pensa assim, isso não vai acabar nunca, meu Deus. O Senhor fala para você assim, vai acabar sim, quando você aprender a ceder. Porque para o vaso mais duro, a pancada é mais dura. Quando tem pedra, e a pedra é dura, você não vai usar lixa, você vai usar uma marreta. Então, uma coisa que eu digo para você, quando você estiver na roda, na mão do oleiro, fala sempre assim, sim Senhor, sim Senhor, sim Senhor. Aprenda a ser humilde, amém Senhor, amém. Aprenda a dividir o que você tem, amém Senhor. Se você ficar, não, porque vai fazer um almoço, 10 conto, o que está cobrando agora para servir um prato de comida? O Senhor fala para você, você tem? Eu tenho, Senhor, então paga e fica quieto. Ou senão paga para o outro também, mas não murmura, porque senão você vai para a escolinha de Jeová. Sabe onde é a escolinha de Jeová? É o estreito, é o funil, é a peneira, é a retífica, é a fresa, é o torno, é a fundição, é tudo que precisar para você se tornar um vaso do jeito que Deus quer. Sabe por quê, irmãos? A gente às vezes, nós estamos querendo modelar Deus, nós estamos querendo fazer Deus de acordo com a nossa vontade, nós estamos querendo ensinar o Senhor Deus a trabalhar. Nós estamos dando para Deus assim, Senhor, olha, eu tenho uma listinha aqui, Senhor, de coisas que este ano de 2015, eu quero que o Senhor faça por mim. Eu penso que Deus deve ir lá ficar pensando assim, bonitão, ó. Ele deve falar assim para Jesus, tem alguma coisa para falar? Jesus fala assim, não, Pai, o Espírito Santo, nem vou chorar por isso aí. Agora, eu vou dizer para você, meu irmão, pega a sua lista e guarda. Antes peço para Deus e disse assim, Senhor, manda a sua lista de algo que o Senhor quer de mim. Manda, Senhor amado, aí o rolo do céu, o que o Senhor quer de mim. O que queres de mim, Senhor? Isso aí é mais fácil. Essa condição, você vai andando e as bênçãos, os sinais, as bênçãos vão te seguir e vão ser acrescentados na sua vida. Sabe por quê? Porque o caminho aprovado de Deus é fazer a vontade do Senhor, é buscar o reino de Deus, e as outras coisas, aquilo que você precisa, o Senhor acrescenta no seu caminho. Muitas pessoas estão correndo atrás do vento, muitas pessoas estão correndo atrás, lutando, perdendo noite de sono, entrando em rolo daqui, saindo dali, é um rolo atrás do outro. Meu irmão, chega de rolo, chega de embaraço, chega de problema. É tempo de você olhar para o alto, e todas as decisões e tudo que você for fazer, ora ao Senhor e aceita a vontade de Deus para a sua vida, porque a princípio parece que não é bom, mas você vai entender depois, você vai entender mais tarde. E quando você amadurecer e não olhar as coisas mais como menino, como criança, como chorão, você vai entender por que Deus colocou você nesse caminho, nesse processo, porque você está passando por essa situação. É que Deus quer fazer você melhor do que você é. Deus quer te fazer novo de novo. Ele está aperfeiçoando a obra dele na sua vida.
Você precisa dizer assim: mas Deus, está doendo. Ô Senhor, mas Senhor, não dá para o Senhor dar uma folguinha aí, pelo menos no Natal, no Ano Novo. Depois o Senhor continua, porque está doendo, Senhor. Sabe, o Senhor Deus, Ele é contigo. É melhor estar sendo trabalhado na mão do oleiro. Curta os toques dos dedos de Deus na sua vida. Sinta e perceba, você está na mesa do oleiro. Perceba isso. Sabe por quê? Porque ao menos você tem a atenção direta de Deus, do que ser um vaso encostado na prateleira e Deus olha e fala: e aquele ali? Aquele ali agora não tem nada a fazer com ele. Alguns de vocês, todos vocês trabalham, é claro. Mas a minha tarefa, daquilo que eu exercia, quando eu fazia a minha agenda na semana, existe uma coisa chamada na administração, caminho crítico. Caminho crítico é o caminho mais fácil para executar uma tarefa. E quando você estuda isso, você descobre assim, que você tem que fazer as tarefas, vai fazendo as tarefas mais fáceis e vai deixando as mais difíceis para depois. Por quê? É muito claro, se ficar travado na mais difícil, você fica com mais tarefa. Aquelas que são mais fáceis vão se tornando difíceis. Por quê? Porque a sua cabeça vai se enchendo, não é verdade? Então você vai eliminando os BOzinhos, né? Você vai fazendo as coisinhas mais fáceis. Isso, irmãos, é uma coisa natural. Você acha que não foi Deus que inventou isso? Então, irmãos, o Senhor Deus trabalha nos corações mais sensíveis. O Senhor trabalha nos corações mais fáceis. Não que haja alguma coisa impossível para Ele, mas eu penso que acho que Deus tiver que transformar a vida do Rafael. Deus pega o Rafael, olha, que menino bonitinho, menino fácil, chorão, chora à toa. Quando eu falar com ele, ele já vai se derreter. E Deus fala: Rafael, tenho contigo algo maravilhoso para fazer na sua vida. Oh Jesus, obrigado. Aí já começa: é isso que eu digo para ti, menino. Eu vou mudar a sua situação. Um pouquinho mais. Oh Senhor, eu creio. Aí Deus fala: ai, que coração gostoso de trabalhar. Aí ele começa: mas Rafael, vou falar uma coisa para você. Tem que ser mais firme, rapaz, né? Fica aí com essa moleza aí de ficar, qualquer coisa você já fica pensando: meu Deus, para de ser chorão, menino. Tá bom, Senhor, tá bom, agora levanta, vamos lá. Aí Rafael vai seguindo a bênção de Deus. Rafael vai e vai: não, Deus falou que eu tenho que ser mais firme, eu vou ser mais firme. Eu vou dizer para Valéria, aqui em casa quem fala mais alto sou eu. Eu já vou lavar a louça. Aqui em casa eu vou tomar decisão. A gente vai fazer isso. A Valéria: tá bom, meu amor, né? Que beleza trabalhar num coração assim. Aí quando Deus vai trabalhar no coração do seu Lunga, se eu for falar do seu, se eu falar de alguém que vai: não, pastor, está falando que eu sou difícil de trabalhar, então eu vou chamar de seu Lunga, tá? Quando Deus olhar para um seu Lunga, um homem duro, um homem bruto, Deus fala assim: seu Lunga, você tem que parar de dar voadora no peito dos outros, essa resposta dura que você tem. Para coisa nenhuma, as pessoas têm que aprender a fazer pergunta para não tomar resposta ignorante. Aí Deus fala: seu Lunga, isso não é jeito de falar com as pessoas, rapaz. Eu falo do jeito que eu quiser. Não chamei ninguém para vir conversar comigo. Você acha que Deus vai caçar assunto com um camarada desse, irmãos? A Bíblia diz que Deus dá graça aos humildes, e aos soberbos Deus conhece de longe. O que quer dizer isso? Que aos humildes recebe primeiro a vitória, aos humildes recebe primeiro a bênção, aos humildes Deus tem prazer de falar, mas soberbo Deus fala: fica longe, meu filho, eu não tenho graça de falar com você não. Tudo que eu falo com você, você fala que a culpa é do outro. Tudo que eu falo com você, você fala que é por causa disso. Quando eu vou falar com você para você mudar, você fala que você é assim, é porque o seu pai, é porque seu avô, é porque o seu tio. O Senhor fala: mas não tem nada a ver, o seu tio já morreu, o seu avô já morreu, e você ainda está lembrando o que o seu tio fez com você lá 30 anos atrás. Larga disso, menino, eu tenho coisa nova para você. Não, Senhor, mas toda vez que eu penso nisso, o meu coração se entristece, eu me amarguro. Então o Senhor diz: mas
mas larga disso para lá, tira essa pedra do seu coração, porque eu quero fazer você novo de novo, eu quero transformar a sua vida, eu quero operar em você, e você ficar resistindo, Deus está falando, perdoa, libera, esquece, olha para frente, você, não Senhor, eu não quero, não foi justo, não é justo, eu quero justiça, justiça o quê? O rapaz já está morto, você não sabe nem para onde ele foi, você quer que eu faça o quê? Não Senhor, mas eu faço alguma coisa, ressuscita ele, para eu dar uma pia naquele desgraçado. É isso, rapaz, você está vivo na presença de Deus, então recebe o trabalhar de Deus na sua vida. É melhor você ceder, é melhor você aceitar a palavra de Deus na sua vida, porque Deus tem compromisso, é com a sua palavra. Deus não vai negociar a sua palavra por causa dos seus traumas, por causa dos seus medos, por causa dos seus complexos. A palavra de Deus é verdade, você tem que andar por ela, ele cumpre a palavra dele. Olhando para o alvo, esquecendo das coisas que para trás ficaram, prossigo para o alvo, para o prêmio soberano da soberana vocação que está em Cristo Jesus. É olhar para frente, o Senhor te convida para olhar para frente. Algumas pessoas dizem assim, eu não tenho mais pique de fazer obra de Deus. Por quê? Porque eu congregava numa igreja, eu era ativo, eu saía para evangelizar, eu saía para fazer acontecer. Aí o pastor veio, me deu uma palavra e fica aborreceu e falou que eu não fazia nada, agora que eu não faço mais nada. Meu irmão, o Senhor manda te dizer, quem opera na sua vida sou eu, quem opera em você é o meu Espírito, não é o pastor, não é o obreiro, é eu que opero em você e velo pela minha palavra na sua vida. Irmãos, a gente tem que parar de ser crente dodói, a gente tem que parar de ser crente frouxo, a gente tem que parar de ser pessoas que ficam presos em coisinhas que não são relevantes para a nossa vida. O oleiro quer trabalhar na sua vida, porque o Senhor quer usar você, quer honrar você, quer ter você nas mãos dele, para glorificar o nome dele, para você ser útil na casa dele. Levanta, pega os seus talentos, toma os seus dons, porque Deus quer te fazer novo de novo, Deus quer honrar a tua vida, Deus quer te encher do seu espírito, e o Senhor quer alcançar muitas vidas através de você. Mas o vaso não pode. O vaso pode falar assim pro oleiro, ô oleiro, não quero esse modelo não gostei não desse modelo. Ei, quem é você para contender com Deus? Às vezes tem pessoas que ficam olhando para o modelo do outro. Que bonito, eu queria tanto estar lá na frente cantando. Aquele modelo de vaso ali que é bom, ó. Aquela voz, aquela aparência. Agora eu não tenho nada de bom, não sou nada. Quem falou isso? Quem está falando isso é seu inimigo, quer fazer você viver oprimido, que quer fazer você se sentir um nada. Você serve sim, na mão do oleiro você é precioso. Você só precisa permitir que o Senhor age na sua vida. Não dá para todo mundo ficar aqui em cima, e também ficar aqui em cima não é tudo isso também, porque a gente está aqui em cima cantando, pregando, tocando, e a gente, se Deus não estiver em nossas vidas, é chato. Interessante, na igreja da Cidade Leonor, que agora eu sou pastor da igreja da Cidade Leonor também, e tinha lá, tem 4 poltronas, até que cabe aqui aquelas poltronas, 4 poltronas assim, irmãos, bonita, aquelas poltronas vinho, né? E aí eu disse para os irmãos, eu vou dirigir a igreja como eu dirijo a Vila Clara. Primeira coisa que eu quero pedir aos irmãos, tira essas poltronas daí de cima aí. Olha, mexer naquelas poltronas, hein? Tirar o trono das pessoas, o lugar de honra de algumas pessoas. Não é legal, eu nem ia me sentir bem sentado na poltrona. Se eu me distraísse, eu ia pedir um suco, um cafezinho, põe uma mesinha aqui, um cafezinho, um suco. Assistir o culto, já imagina, irmãos. Olha, fala a verdade, às vezes os homens fazem isso de uma maneira tão inocente, né? Tão inocente, a verdade não tem maldade no coração, mas eles vão fazendo por costume. Mas irmãos, a cada um foi dada a medida que o Senhor é quem dá, é o Senhor que faz, mas nenhuma obra é desprezível na presença de Deus.
Nenhuma. Nada que você faça no reino de Deus é desprezível. Se você faz pelo Espírito de Deus, se você faz pelo Senhor, aquilo que você faz vai glorificar o nome do Senhor. Não sou melhor do que vocês que estou pregando aqui, não. Eu estava ontem lá na Igreja Batista da Lagoinha. Era uma cerimônia de formatura. Então, estava aí convidado para ficar aquela mesa, né? Uma mesa assim. Aí ficam as pessoas que ficam na frente da igreja. Aí a Ana Paula, o marido dela, o pastor Márcio, mais 3 pastores lá. E eu falei assim, aí começou a cerimônia e estavam os 6 lá olhando para a plateia. Aí sobe um e fala. Eu fiquei olhando para a cara do marido da Ana Paula, ele ficou assim, irmãos, acho que ele treinou, ele ficou assim. Ele não mudava a expressão do rosto assim. Falei para Elisete, deve ser chato ficar ali em cima, hein? Fala a verdade. Mas o cara toma água, dá vontade no banheiro, não pode levantar, só se o negócio ficar muito azedo mesmo. As pessoas querem sentar num lugar bom na frente. Irmãos, imagina aqui, um monte de obreiro atrás de mim aqui. Olha que situação. Fazendo o que aqui? Isso aí quer dizer que a pessoa é melhor? Não, queria. E as pessoas ficam tendo ambição de sentar num lugar melhor. As pessoas ficam tendo ambição, querendo coisas que Deus não quer para ela. Para quê? As pessoas ficam criando decorações, formatando situações que Deus, para que isso? O nosso mestre Jesus não se preocupava com isso. Jesus fala assim, quem busca essas coisas são os pagãos, os fariseus, os escribas, eles que buscam isso. Eles querem que o nome deles sejam lidos. Vou ler aqui, nessa cerimônia, o nome do nosso irmão Bartolomeu da Silva, não sei o que. Quero mencionar o nosso irmão que com muita dedicação tem estado na presença de Deus. Aí o outro fala, mas eu também não estou. Lê o nome do nosso irmão Abraão Lúcio. Louvar a Deus pela vida do nosso irmão Abraão, que faz um café para nós. Glória a Deus pela vida do Abraão. Ele faz o café 0,800. Irmão, agora se o Abraão tivesse um coração daquele, não faço mais café, porque o pastor nem menciona que eu faço um café. Tá bom, irmão, quer que eu mencione o seu nome? Abraão, Deus está te chamando para o cappuccino agora. Irmãos, cada um foi chamado para uma coisa no reino de Deus, para uma obra. É o oleiro quem trabalha, é o Senhor quem separa. E você é importante para o reino de Deus. Você é especial para o reino de Deus. Você tem uma importância tremenda no reino de Deus. E o que você fizer no reino de Deus é para a glória de Deus. Muitas pessoas dizem assim, eu queria na igreja louvar a Deus. Ué, louva a Deus. Nós viemos aqui para isso, louvar a Deus. Uma vez uma irmã disse assim, eu queria tanto louvar a Deus na igreja. Aí Elisete falou assim, você não louva a Deus na igreja? Você não louva a Deus na igreja? Ela não entendeu. Irmã, ainda bem que a gente estava começando a igreja, a gente estava com poucas pessoas. Você vai à igreja e adora a Deus, é para isso que nós estamos aqui, não é verdade? Agora, se você tem o talento para ministrar outras pessoas através da música, é outra coisa. Deus te deu esse talento, Ele aperfeiçoará em você. O oleiro trabalha, na mão do oleiro, ó. Esse vaso aqui está meio, vou dar uma trabalhada aqui, vou trabalhar um pouco para que ele fique bom. É o oleiro, é o Senhor quem trabalha em nossas vidas, irmãos. E nós temos que estar a serviço do reino de Deus. É o Senhor quem faz. Na hora que o Senhor quer, do jeito que Ele quer,
da maneira que Ele quer. Havia uma canção que se cantava nas igrejas há muito tempo atrás, parou de cantar, porque os irmãos ficaram preocupados. Os irmãos pararam de cantar esse hino aí, porque descobriram o resultado desse hino, irmãos. Sabia? Vou cantar para vocês, depois vou ensinar para vocês. Vocês cantem, hein? Eu quero ser Senhor.